Paz do Senhor a todos. Mais uma vez nós estamos aqui para gravar uma mensagem. Estou ajeitando aqui a câmera. E a mensagem da parte de Deus, né? O Senhor tocou a mim gravar mais essa mensagem. Estamos aqui no lugar já que eu tenho gravado outros vídeos, um lugar aberto. Hoje nós estamos uma segunda-feira aí, nublada, bastante querendo chover, né? Frio, um pouquinho de frio aí, mas nós estamos aqui para gravar mais essa mensagem da parte de Deus. E nós temos aí alguns sons que vêm de fora, interferem na gravação, como o latido aí de cachorro, mas eu acredito que não vai atrapalhar a mensagem, aquilo que Deus tem para colocar para nós nesta tarde. E a respeito dessa mensagem que eu tenho para colocar para as pessoas, para vocês aí que estão ouvindo, para aqueles que naturalmente tiverem interesse de ouvir essa mensagem, como outras que eu já tenho postado aí no Face, é falar de Jesus, né? Falar a respeito de Cristo Jesus, falar a respeito do Evangelho, da salvação que há em Cristo Jesus, e trazer uma palavra de salvação, uma palavra de vida eterna. São as palavras que Jesus deixou no seu Evangelho, né? Para todo aquele que crê naturalmente. Eu sinto prazer e quero postar que eu já fui alcançado por essa palavra, pelo Evangelho, há 8 anos atrás, e eu não consigo ficar só para mim, né? Essa palavra ter só para mim. Eu creio na minha salvação, né? Porque a salvação é individual, cada um ninguém pode salvar ninguém, cada um vai ser salvo pela sua fé em Cristo Jesus, pela graça de Deus sobre a vida de cada um, né? A salvação é individual, mas uma vez que a gente é salvo, né? A gente é alcançado por essa graça, não por merecimento nosso, não porque nós somos merecedores, mas por graça e misericórdia do Senhor Deus sobre a nossa vida. Ele nos alcançou com essa palavra e nós aceitamos esse Evangelho, cremos em Cristo Jesus. E uma vez que nós fazemos isso, essa graça nos alcança, a gente não consegue mais guardar essa palavra para nós, né? Nós queremos passar essa palavra de salvação, do Evangelho, para outras pessoas, para que outras pessoas também possam conhecer o Evangelho de Cristo, conhecer a palavra de salvação, crer e assim ser salvo também, né? Salvo da condenação, salvo da condenação eterna, do juízo de Deus que virá certamente sobre todas as pessoas. E isso independe se você crê ou não crê, se você é de tal religião ou não, se você acredita ou não. A palavra diz que todo joelho se dobrará diante de Deus, diante de Jesus. No juízo final, todos nós vamos dar contas a Deus por aquilo que fizemos, né, e até por aquilo que deixamos de fazer muitas vezes, que deveríamos ter feito. Tudo isso vai ser colocado, apresentado, pesado e colocado em juízo naquele dia. Qual dia? O dia da volta de Cristo Jesus. Então nós queremos passar essa mensagem de salvação, de vida eterna em Cristo Jesus, que um dia nos alcançou e agora queremos e desejamos que outros também sejam alcançados por essa graça, por esta palavra de salvação que é o Evangelho de Cristo Jesus. E esse é o motivo, né, que eu tenho gravado esses vídeos, porque o amor de Deus me alcançou um dia, né? O amor do Senhor me alcançou, e esse amor está derramado em meu coração, e eu quero, né, que todas as pessoas, até mesmo aqueles que eu não conheço, sejam alcançados também por essa graça.
por isso que eu gravo, por isso que eu falo de Jesus, por isso que eu prego a palavra de Jesus. E eu resolvi, né, pregar através deste meio de comunicação, que é a internet, é o Facebook, YouTube, né, colocado aqui, porque é um meio que alcança vários lugares, vários países, o mundo inteiro, né, pode assistir a esses vídeos. É um lugar que, ainda que eu não possa estar indo, né, viajando por aí, mas é um lugar onde a palavra pode ser lançada e ela vai alcançar aí os corações. Eu espero que alcance o seu, que está ouvindo aí, que ainda não conhece o Senhor Jesus e o Evangelho de Cristo. Ainda da minha pouco entendimento que eu tenho, né, no pouco conhecimento que eu tenho do Evangelho, mas eu quero transmitir essa mensagem, que é a mensagem de salvação. É o poder de Deus de salvar todo aquele que crê. Independente do que você fez, do que você deixou de fazer, independente de onde você é, de que raça, de que etnia, enfim, se você crê no Senhor Jesus, você será salvo. Essa é a palavra. Então, e também o que me motivou a gravar hoje esse vídeo é que eu assisti um outro vídeo onde o título dizia assim: o que o mundo pensa dos cristãos? Eu vi esse vídeo, vi esse título que foi postado no Facebook por um irmão da igreja. Eu abri esse vídeo e fui assistir para ver. E neste vídeo tinha 3 perguntas que eram feitas, né? Perguntando sobre os cristãos, né? O que as pessoas pensam dos cristãos, o que as pessoas pensam de Jesus e o que as pessoas pensam da igreja. E eu fiquei assim um pouco até que assustado pelas respostas que eu ouvi, né, as pessoas falarem, ainda que eu não recrimino ninguém, né, ainda que foram até algumas respostas ofensivas a nós cristãos, ao próprio Senhor Jesus, à própria igreja, que é o corpo de Cristo, né, palavras duras, ofensivas, mas eu entendo que pessoas que muitas vezes não conhecem, né, não conhecem Jesus, não conhecem o Evangelho, ouviu falar, né, de uma igreja, ouviu falar do Evangelho, ouviu falar de Jesus, mas não se aprofundou no conhecimento para saber quem é realmente Jesus Cristo, o que ele veio fazer aqui na terra, por que ele teve que morrer na cruz, por que ele ressuscitou ao 3º dia, enfim, todas essas coisas, né, concernentes a Cristo Jesus. E também aos cristãos, quem são os cristãos, por que você é cristão, o que quer dizer cristão, né? Às vezes a pessoa não sabe. E a igreja, né? O que é a igreja, para que serve a igreja, quem que fundou a igreja, qual é a igreja, que Jesus Cristo veio fundar alguma igreja, uma religião, né? Então a respeito dessas situações que eu queria colocar. E abrindo aqui no Evangelho que escreveu Mateus, capítulo 16, eu queria colocar essa mensagem aqui, porque nesse capítulo 16 do Evangelho que escreveu Mateus, nós temos aqui alguma informação a respeito de quem é Jesus, de quem é a igreja, né, quem fundou a igreja e o que é ser cristão, né? Entendo que não é a minha opinião que vai valer aqui, nem a sua opinião, nem o que você pensa, que eu queria colocar nesse vídeo, mas o que está na palavra, o que a palavra diz, né? Porque opiniões todos nós temos, cada um tem de um jeito, cada um pensa de uma forma, como foi lá no vídeo, né? As pessoas ali falavam que Jesus não existia, que Jesus era um enganador, que Jesus foi um homem comum, como qualquer outro homem, que ele nunca existiu. Outros falavam, né? Uns falavam que a igreja é um comércio, que foi feita só para ganhar dinheiro das pessoas, para tirar dinheiro, para enganar as pessoas, né? Que os cristãos são alienados, pessoas alienadas, que foram lavadas, tiveram uma lavagem cerebral. Enfim, tantas coisas falaram dos cristãos, da igreja e do Senhor Jesus. Mas, então, opiniões temos diversas, né? E muitas vezes as pessoas opinam sem o conhecimento, né, do que é realmente Jesus Cristo, a igreja e os cristãos.
Então aqui abrindo a palavra em Mateus capítulo 16, nós vamos ver que o próprio Senhor Jesus, reunido ali com os seus discípulos, ele fez essa pergunta para os seus discípulos. Então aqui no capítulo 16 do Evangelho que escreveu Mateus, no capítulo 13, está escrito assim: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Jesus fez essa pergunta aos discípulos, né? O que os homens dizem de mim? O que os homens pensam que eu sou? Né? Que dizem os homens ser o Filho do Homem? Aí os discípulos começaram a responder. No verso 14 está escrito assim: E eles disseram, uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Né? Responderam assim para Jesus: Olha, Jesus, alguns dizem que você é o João Batista, outros dizem que você é o Elias. Eram profetas, né? Que vieram antes de Jesus. Outros Jeremias, né? Jeremias, Elias, já tinham sido mortos há muito tempo, né? Elias até não, a palavra diz que ele não foi morto, Elias subiu ao céu ainda vivo, né? Não passou pela morte, mas esse é um outro assunto que a gente tem para colocar aqui. Mas as pessoas começaram a dizer isso, né? Uns falavam que era João Batista, outro Elias, outro Jeremias, um dos profetas que viveu aí, né? Aí Jesus falou assim: muito bem, e vocês, e vós, que andam comigo, que são meus discípulos, que são meus apóstolos aqui escolhidos de mim, que dizes que eu sou? O que eu sou para vocês? O que vocês dizem de mim? Né? Aí Simão Pedro, que era um dos apóstolos, né, diz aqui no verso 16, respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. O Filho de Deus vivo, o Cristo, Pedro disse a Jesus. Então, observem que o nome Jesus Cristo, Cristo significa o quê? Cristo significa o enviado, o ungido de Deus, o enviado de Deus, o Messias que havia de vir, que todos esses profetas que foram ditos aqui anunciaram. João Batista anunciou, né, Jesus. João Batista, quando viu Jesus, né, ele batizava as pessoas ali, um pouquinho antes de Jesus aparecer, e ele falava de Jesus. Né, olha, eu batizo vocês com água para o arrependimento, mas virá um depois de mim que foi antes de mim. Né, falando de Jesus, né? Que Jesus, ele é eterno, ele foi só encarnado, né? Ele sempre existiu desde a eternidade, ele se fez homem, né? Ele encarnou e veio até nós para a nossa salvação. E João Batista dava o testemunho de Jesus, falava de Jesus, né, para as pessoas, e batizava aqueles que com ele iam ter, criam na palavra, criam no Evangelho, criam no Messias que havia de vir, e eram batizados e eram perdoados seus pecados, né. Certa feita, João Batista vendo Jesus vindo a ele, porque Jesus foi a ele para ser batizado, porque a lei mandava que assim fosse feito, né? Os profetas tinham profetizado que o batismo, falado a respeito do batismo. Então Jesus, para cumprir, né, tudo aquilo que foi dito a respeito dele, a respeito do batismo, as palavras que foram ditas, Jesus, ainda que não precisasse, porque ele não tinha pecado, ele nasceu sem pecado, nele não havia pecado, e o batismo de João era para perdão dos pecados. Mas ele foi, assim mesmo, lá para ser batizado. João até achou estranho, né? Isso, quando ele foi lá, João até não queria batizar, porque João dizia assim: eu que necessito ser batizado por você, e você vem a mim, Jesus. E Jesus disse: não, convém que assim seja, para que seja cumprido todas as coisas, né? Mas João, quando viu Jesus vindo a ele, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Né? João apontou Jesus, né, para as pessoas que estavam ali: olha, esse aí, ó, é aquele que eu disse que viria.
esse aí é o Cordeiro, esse aí é o Filho de Deus, esse aí é o Messias que havia de vir. Né? João dava testemunho. E as pessoas aqui, então, Jesus Cristo, que é Jesus? Jesus é salvação. O nome Jesus significa Salvador, né? Ainda que não seja a tradução fiel do nome, né, em judeu, em hebraico, de Jesus, mas o nome Jesus significa isso, é o Messias que havia de vir, o Salvador do mundo, o Cordeiro de Deus, né? E Cristo é isso, é o ungido de Deus, né? O enviado de Deus até nós. Então, Pedro falou que tu és o Cristo, o ungido de Deus, o Filho do Deus vivo. Tá certo? Aí, Jesus, aqui no verso 17, fala para Pedro assim: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, né? Que é o Simão, filho de Jonas. Bar-Jonas significa filho, Jonas, o pai de Simão, né? De Pedro. Então, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, filho de Jonas, porque não foi revelado, quem revelou você não foi carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Então você é feliz por isso, Pedro, né? Por essa revelação que você teve, por essa confissão que você fez a respeito de Cristo Jesus, sendo Ele de mim, né? Dizendo que eu sou o Cristo, o ungido de Deus, o enviado de Deus, o Filho do Deus vivo. Só que quem falou isso para você, quem revelou isso para você, não foi carne nem sangue, ou seja, não foi homem, né? Não foi nenhum homem, nenhum ser humano, mas foi meu Pai que estás no céu. O que nós entendemos com essa palavra? Que só pode saber que Jesus, e confiar e crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, aquele a quem o Pai revela. Por isso que muitas pessoas não creem em Jesus. Porque muitas pessoas não creem que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, né? As pessoas aqui já achavam que ele era profeta, João Batista, Elias. E hoje em dia, naquele vídeo que eu vi, né, uns falavam que ele era um homem comum, ele foi isso, foi aquilo, mas ninguém falou, né? Várias pessoas foram entrevistadas, nenhuma delas tiveram essa revelação aqui. Você é o Cristo, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Por quê? Porque aquelas pessoas não receberam essa revelação de Deus. Então, para conhecer Cristo Jesus, para saber quem é Jesus, para crer em Jesus, é necessário que nós tenhamos essa revelação do próprio Deus. É Deus quem revela Cristo a nós, né? Então, por isso que o homem comum, que não tem essa revelação da parte de Deus, ele não entende as coisas de Deus, não entende, não gosta, não entende a palavra, não crê, porque não recebeu de Deus essa revelação. Mas Pedro aqui recebeu. E Pedro, então, né, quando recebeu essa revelação da parte de Deus, ele disse aqui. E Jesus disse que ele era bem-aventurado, muito feliz és tu, Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue, foi meu Pai que revelou a você. Então, isso é uma coisa que eu queria colocar aqui. Então, se você ainda não sabe, não crê que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, né? Se você não crê que ele não existiu, que ele existiu, você não crê que ele é o Salvador do mundo, né? É porque você não recebeu a revelação da parte de Deus ainda, né? Deus ainda não revelou a você Jesus, né? Então é necessário que Deus revele a você, como revelou a mim, que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Como revelou a Pedro aqui. Jesus é o Cristo, é o enviado, é o ungido, é o Messias, aquele que foi enviado, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, né? Ele não foi um homem qualquer, ele não... ainda que se tornou um homem como nós, mas ele não foi um homem sem pecado, não teve pecado nele, né? Um homem que viveu sem pecado, e ele veio para isso mesmo, para morrer numa cruz, para poder assumir o meu pecado e o seu pecado que aí está. Se você crê, né? Se você não crê, não vai assumir, porque você não crê.
Porque você não recebeu a revelação da parte de Deus ainda. Mas a vontade dele é essa. Pagar, ela veio para isso. Para morrer, para pagar os nossos pecados. E só é pago o pecado daquele que crê em Cristo Jesus. Né? Então, para muitos naquele vídeo, que Jesus não existiu, Jesus era um homem, Jesus era um farsa, Jesus era isso, Jesus é aquilo, está aí a resposta do próprio Senhor Jesus, né, da revelação de Deus para a nossa vida, que é a palavra de Deus. Agora, a questão de crer ou não vai depender da revelação de Deus na sua vida. Com relação à igreja, né, aqui mesmo nós temos a continuidade. Né? Então, depois que Jesus, né, disse isso a Pedro, Jesus continua falando aos discípulos, especialmente a Pedro, porque foi Pedro que disse, né, que ele era o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus então diz assim: pois também eu te digo que tu és Pedro, né, Simão Barjonas. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aí Jesus vai falar da igreja. Quem que fundou a igreja? Foi o próprio Jesus. Aqui, ó. Sobre quem? Sobre Pedro? Não, sobre a verdade que Pedro recebeu da parte de Deus. A revelação que Deus deu a Pedro. Ou seja, o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então, quando Jesus fala aqui, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, está falando dele mesmo, do próprio Cristo Jesus, que foi revelado a Pedro. Então, a igreja que Jesus fundou, que Jesus veio fundar, ela está fundada sobre a pedra que é a revelação dada a Pedro, Cristo, o Filho de Deus. Então, a igreja verdadeira, a igreja que Jesus fundou, que ele fala aqui, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, é o próprio Cristo Jesus que foi revelado a Pedro. E ele fala que as portas do inferno não prevalecerão contra ela, e não prevalecem mesmo. Ainda que as pessoas querem destruir a igreja, ainda que as pessoas não gostam da igreja, o inferno quer destruir a igreja, mas o mundo quer destruir a igreja, mas a igreja prevalece, né, e vai prevalecer até a volta de Cristo Jesus, porque é Deus que sustenta a igreja. É o Senhor Jesus que sustenta, que é o dono da igreja, é o cabeça da igreja, dessa igreja. Não estou falando aqui de entidade religiosa, amém? Estou falando de igreja de Jesus, né, que é o corpo de Cristo, que são as pessoas que recebem essa revelação como Pedro recebeu, né? Que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Então, as pessoas que recebem essa revelação da parte de Deus passam a fazer parte desta igreja, que é o corpo de Cristo Jesus, né? Onde Pedro está inserido, e todos os apóstolos, e todos os discípulos, e todos que creem desde esse dia aqui até o dia de hoje. Que não é nenhuma entidade religiosa, seja ela católica, evangélica, ou qualquer outra entidade que se diga cristão, mas é a igreja que tem essa revelação aqui, né, que Cristo é o Filho do Deus vivo, tá certo? E a essa igreja, disse Jesus aqui, e eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então a igreja, que é o corpo de Cristo, né, que são todos aqueles que creem em Cristo, né, como Filho de Deus vivo, tem essa revelação da parte de Deus, forma a igreja é que tem as chaves, né, para a pessoa poder entrar no reino de Deus. Qual é a chave? É o próprio Cristo Jesus, é o Evangelho, é a palavra, né? Então, Jesus foi dado como fundamento da igreja, como cabeça da igreja. E Jesus é a chave, né, para que a gente possa um dia estar no reino dos céus, né? Tudo que ligares a igreja ligar na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Então, por meio da igreja, pela chave que foi dada à igreja, que é Cristo Jesus, é que nós podemos entrar ou não entrar nos céus.
E Jesus diz naquela época aqui, no verso 20, para que os discípulos não dissessem a ninguém que ele era o Cristo, por questão que senão ele ficaria difícil, né? Ainda precisava pregar para muitas pessoas, anunciar para muitas pessoas que ele era o Cristo, para que outras pessoas pudessem crer. Eu creio que foi isso que Jesus disse aqui, para não ficar falando, mas é impossível, né? Onde Jesus estava, havia uma quantidade muito grande de pessoas acompanhando Jesus pelos sinais que ele fazia, a maioria pelos sinais, pelo alimento que ele proporcionava, pelas curas que ele fazia, né? Mas então, veja que aqui nós temos quem é a igreja, né? E o que é Jesus, Cristo. É o Salvador do mundo, que fundou a igreja, e por meio da igreja ela é anunciado Cristo, Jesus, aqui na terra. Porque Jesus veio, fez o que ele tinha que fazer aqui, subiu aos céus e está lá. Ele deu o Espírito Santo habita na igreja, a igreja que é o corpo de Cristo, somos nós que cremos, né? E aí essa igreja anuncia então Cristo Jesus, e por crer em Cristo Jesus é aberta a nós a porta dos céus, né? As chaves do reino dos céus, que é o próprio Cristo Jesus. Aí no 21 Jesus começa a anunciar, né, a sua morte e ressurreição. Diz assim no verso 21: Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. O que Jesus está fazendo aqui no verso 21? Anunciando o evangelho da salvação. Olha, eu vou, né, a Jerusalém, como ele foi, né, e lá eu vou padecer muito dos anciãos, dos judeus, os escribas, né, os fariseus lá. E como aconteceu, Jesus padeceu, né, muitas coisas lá. E ele foi morto no dia determinado, no tempo determinado, e ressuscitou ao terceiro dia. Tudo isso foi confirmado, né? Mas ele anunciou, começou a falar, a explicar isso, né? Que através disso é que nós somos salvos, né? Se Jesus não tivesse realizado essa obra, se ele não tivesse sido morto lá na cruz, para ele sem pecado, para poder assumir os nossos pecados sobre ele, morrer, porque o salário do pecado é a morte, a pessoa que peca ela tem que morrer. Então, para nós não morrer, morreu Jesus, tá certo? Sem pecado. Ele assumiu os nossos pecados e morreu na cruz por causa disso. E Deus ressuscitou ele ao terceiro dia. E subiu ao céu depois de 40 dias que aqui esteve, dando sinais da sua ressurreição a muitas pessoas que viram ele ressurreto. Ele subiu, voltou ao Pai e está lá. E enviou o Espírito Santo, e o Espírito Santo é que revela Cristo, que é o próprio Deus, que revela Cristo Jesus a nós, revela quem é a igreja, revela a palavra de Deus, revela todas essas coisas aqui, o Evangelho de Cristo para as nossas vidas. Por isso que muitos não entendem, porque não tem o Espírito Santo, não tem a revelação de Deus. O próprio Pedro aqui, né, logo após essa conversa que ele teve com Jesus, dessa revelação que ele recebeu da parte de Deus, Pedro ainda não estava totalmente, né, não tinha totalmente o entendimento das coisas de Deus. Então, ele, quando ouviu Jesus dizer que iria ser morto, né, ia padecer, Pedro tomou Jesus à parte, diz o verso 22, e começou a repreender Jesus, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Começou a falar assim: não, Jesus, não vai fazer isso, você não vai morrer, né? Essas coisas não podem acontecer com você. Mas, na verdade, Pedro aqui estava sendo usado por Satanás, porque Satanás não queria que Jesus fizesse essas coisas, porque Jesus fazendo isso, ele salvaria a todos aqueles que nele creem, as suas ovelhas. Foi para isso que Jesus veio, né? Jesus falou: eu vim para os pecadores, né? Eu não vim para os sãos, para nós, né? Pecadores remidos pelo sangue de Cristo. E quando Pedro falou isso, Jesus repreende, não a Pedro, né? Embora ele disse a Pedro, mas era Satanás usando Pedro ali. Ele diz assim: ele, porém, Jesus, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Está vendo? Não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Então, o homem natural, irmãos, ele não compreende as coisas de Deus, só as coisas que são dos homens.
E para a gente compreender as coisas de Deus, nós temos que ter a revelação de Deus que teve aqui Pedro, a respeito de Cristo, a respeito da igreja, que foi colocado aqui nesse texto. E falta uma resposta aí. E os cristãos? Quem são os cristãos? Bom, cristãos, irmãos, eles começaram, no começo, né, quando eles começaram a seguir Jesus, foram dispersos por todos os lugares anunciando o Evangelho, eles começaram a ser chamados do caminho, ao caminho. Os homens do caminho. Né? Qual o caminho? Porque Jesus dizia que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então os cristãos, no início, eram chamados de aqueles do caminho. Né? Aí depois, mais para frente, é que ele foi começaram a ser chamados de cristãos. Mas no início foi uma forma assim uma forma pejorativa de chamar os seguidores de Cristo. Né? É uma forma de humilhar, né, as pessoas, né, chamando elas de cristãos, né, seguidores de Cristo, porque as pessoas ainda não tinham entendimento, conhecimento. As pessoas do mundo, os religiosos da época, começaram a criticar o caminho, né, começaram a chamar eles de cristãos. Mas o cristão, o que é o cristão? Né? O cristão, irmãos, são os discípulos. O que é discípulo? É aquele que é o aprendiz, aquele que está aprendendo, né, as coisas de Deus, certo? Então todo aquele que recebe as revelações de Deus, como Pedro aqui, ele é um discípulo. Eu, né, sou um discípulo. Por quê? Porque eu estou aprendendo as coisas de Deus através do próprio Deus, que revela a nós a palavra. Então, o cristão verdadeiro, assim como Cristo, o verdadeiro Jesus, não... Porque existem vários Jesus sendo anunciados para ele, né? Tem Jesus de tudo quanto é tipo, mas o Jesus da Bíblia é esse aqui, que é revelado por Deus. A igreja também está cheia de igreja. Tem vários lugares aí chamados de igreja, várias religiões que é chamado de igreja, mas a igreja é revelada por Deus. Quem tem fé em Cristo, Jesus. E os discípulos também, os cristãos, os verdadeiros cristãos, são discípulos. Aqueles que seguem a Cristo Jesus, pela revelação de Deus. E olha aqui o que Jesus disse àqueles que o seguiam, né, naquela época. Está aqui mesmo no capítulo 16 de Mateus, o verso 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, ou seja, se alguém quiser seguir a mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Então nós agora, irmãos, uma vez que nós recebemos a revelação da parte de Deus, do Espírito Santo em nós agora renunciamos à nossa vontade, aquilo que nos agradava antes de receber essa revelação. Os desejos da carne, né, o pecado, as coisas da carne, agora nós temos que renunciar a essas coisas. Tá certo? Não tem como você seguir a Jesus, dizer que é cristão, se você não renunciar à sua vontade carnal, né, o pecado. Tome sobre si a sua cruz, trata de sofrimento, né, porque você deixando de muitas coisas nessa vida, você causa um certo sofrimento, assim como Jesus, né? Jesus era Deus, ele teve que desfazer da sua glória, né? E sofreu, né, carregando a cruz. E nós também, certamente, sofremos quando temos que renunciar, né? Somos taxados muitas vezes de alienados, fanáticos, e tantas outras coisas aí que o mundo fala. Somos às vezes menosprezados. Existem cristãos que são mortos, são castigados por este mundo afora por ser cristão, né? Por seguir Jesus, por ser discípulo. Mas tome sobre si a sua cruz e siga-me. Siga-me quem? Uma religião? Não, siga Jesus. Agora, mas Jesus não está mais aqui, mas a palavra dele está aqui. O Evangelho está aqui, certo? Então agora nós seguimos a Jesus através do Evangelho, pela revelação dada do Espírito Santo a nós. Então lemos o Evangelho, recebemos a revelação do Espírito Santo, seguimos a Jesus conforme o Evangelho de Cristo Jesus. Isso é renúncia de muitas coisas, muitos desejos carnais, do pecado, da prostituição, da bebedice, da comilança, de tantas coisas que tem no mundo aí, né, que agradam a nossa carne. Quem é cristão, quem quer seguir Jesus, quem tem a revelação verdadeiramente de Jesus, renuncia a todas essas coisas, certo?
toma sobre si a sua cruz e segue Jesus. E ele completa aqui no 25, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Parece até, né, uma coisa assim meio contraditória, né? Aquele que quiser salvar a sua vida, perde. E quem perder a sua vida por amor de mim, acha. É isso mesmo, né? Então quem renuncia a sua vida aqui na terra, essa vida carnal, certo? Essa vida mundana de pecado, né? Quem renuncia, quem deixa essa vida, é como se estivesse perdendo a vida, né? Então muitas pessoas pensam assim, né? Ah, eu vou para a igreja, eu vou deixar de fazer isso, vou deixar de fazer aquilo, eu vou perder o melhor dessa vida. É assim mesmo. Se você quiser chegar a Jesus, é dessa forma. Você tem que perder essa vida carnal que você tem, tá certo? Não adianta eu falar aqui que não é, porque a palavra está dizendo que é, né? Mas só que tem o seguinte: quem perder a sua vida por amor de Jesus, por amor do Evangelho, por amor de Cristo, achá-la-á. Aqui está falando da vida eterna. Então nós trocamos essa vida de 70 anos, 60 anos, né? Alguns chegam a 80, talvez a 90, um ou outro, mas renunciamos a essa vida de pecado, renunciamos à vida do mundo e achamos a vida eterna que está em Cristo Jesus. E ele completa e conclui aqui no 26. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Então o que adianta, né? Aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, ganhei o mundo, bebi, me diverti, fiz tudo o que eu queria fazer, só que perdeu a sua alma, a sua vida eterna, a sua vida com Deus. Não tem mais, certo? Viveu só essa vida e perdeu, acabou, tá certo? Agora, ele fala, o que dará o homem em recompensa da sua alma? Nada. Você não tem como comprar a sua alma, né? Não tem como você chegar, aproveitar e viver uma vida de pecado, depois querer chegar lá no céu e querer comprar, né, diante de Deus a sua alma, a sua vida eterna, como muitos pregam aí, dizendo aí. Até religiões pensam assim, né? Aí vai lá, acende uma velinha para o defunto e o defunto vai para o céu. Não é assim, né? Não é dessa forma, não é dessa maneira. Então tem que renunciar, tem que haver renúncia das coisas do mundo, do pecado, tomar a cruz e seguir a Jesus, né? Se quiser ser, esse é o cristão, é o discípulo. Então está aqui revelado quem é Jesus, o Filho do Deus vivo, quem é a igreja, aquela que foi fundada pelo próprio Jesus, que tem como pedra Jesus, como fundamento o Evangelho, pregado por todos os apóstolos, pregado por todos os discípulos, né, revelado por Deus. Essa é a igreja do Senhor. E quem são os discípulos? Aqueles que são chamados, né, que recebem a revelação verdadeiramente de Deus, de quem é Jesus, renuncia a si mesmo, toma a cruz e segue Jesus. Está aqui a resposta bíblica para quem é Jesus, quem é a igreja e quem é os cristãos. Logicamente que tem muito mais coisa para falar, para ser falado aqui, mas o tempo não permite. Mas aqui, Mateus capítulo 16, tem tantas outras passagens aqui que eu gostaria de falar, mas certamente que o tempo não permite. Mas eu creio que por aqui já deu para você que está ouvindo aí crer nessa verdade revelada, que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, que a igreja está firmada sobre ele, sobre essa verdade, que tem como cabeça Cristo Jesus, né? Seguir Jesus pelo conhecimento do Evangelho, renunciar às coisas desse mundo, ser um discípulo de Cristo, perder até a sua vida aqui, mundana, mas ganhar a vida eterna. Esse é o cristão. Minha oração por você é que você creia nessa palavra, né? Que você receba esse evangelho, o evangelho verdadeiro, não esses evangelhos que tenham sido anunciado por aí, de prosperidade, de dar carro, de dar casa, de dar felicidade. Jesus não veio morrer para nós aqui, para deixar nós nesse mundo, para ter boa vida nesse mundo, não. Jesus veio aqui para tirar nós daqui, para levar nós para o céu, né? Ele morreu numa cruz, ressuscitou ao terceiro dia, para que todo aquele que tem essa revelação de Deus possa um dia ter a vida eterna. E essa é a promessa que nós temos, a vida eterna. E a vida eterna está em Cristo Jesus.
Não está na entidade religiosa que tem por aí, não está nesse Jesus que é anunciado muitas vezes por aí, também não está no entendimento desses cristãos aí que quer ter vida boa aqui nessa terra e acha que por isso vai para o céu. Não é assim não. Renúncia. Tomar cruz e seguir Jesus. Amém? Mas a recompensa é certa. É a vida eterna. Vida eterna. Né? Então vale a pena. Amém? Que você possa receber essa palavra, possa crer nesse evangelho. Né? Eu estou aqui anunciando a Cristo, não é religião. Estou à sua disposição. Né? Eu me reúno numa igreja, num lugar chamado igreja, numa casa de oração, onde o Senhor tem nos colocado para servir a Ele. Ali é pregado Jesus, é falado o Evangelho. Né? Estou à sua disposição nesse canal. Maiores esclarecimentos, terei o maior prazer em falar com você, né? Você que está ouvindo. E oro por você, pela sua família, que você seja abençoado por essa palavra, que você creia em Cristo Jesus e seja salvo. Essa é a minha oração por você e por toda a sua família. Que Deus em Cristo te dê a paz. Amém? Fica com Deus.